atenção, estamos de volta com a nossa aula sobre o que é o Espiritismo, utilizando o livro sob o mesmo nome, que foi escrito por Allan Kardec. Então, dando uma recapitulada na aula passada, né, o visitante falava com Kardec, assim, tipo, se o Espiritismo, né, se apoia em fatos, por que que todos os cientistas são contra ele? E Kardec fala, querido, da onde você tirou essa ideia? Né, dos cientistas todos serem contra ele. E a gente viu que não é bem assim, né? Então vamos continuar. Aí o visitante vem e fala o seguinte: tá bom, admito perfeitamente que eles não sejam infalíveis. Ele está falando o seguinte, que a ciência e os cientistas não sejam infalíveis, é isso que ele admite. Mas não é menos verdade que, em virtude do seu saber, sua opinião vale alguma coisa. E que, se ela estivesse do vosso lado, daria grande peso ao vosso sistema. E aí, ele está dizendo, entre outras palavras, que se eles realmente estivessem do lado de vocês, vocês teriam uma base pela qual se apoiar. Né? Aí Kardec diz assim, concordai também que ninguém pode ser bom juiz naquilo que está fora da sua competência. Se quiserdes edificar uma casa, confiareis esse trabalho a um músico? Se estiverdes enfermo, far-vos-eis sangrar por um arquiteto? Quando estais a braços com um processo, ides consultar um dançarino? Finalmente, quando se trata de uma questão de teologia, alguém irá pedir a solução a um químico ou a um astrônomo? Não, cada um tem a sua especialidade. Quer dizer, se você quer tratar de um assunto, você tem que procurar um especialista. Você não pode querer procurar um especialista fora da área dele, porque ele pode ser um especialista, né, em medicina, mas você precisa de um pintor e não vai saber te ajudar, não é mesmo? Então é isso. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria, que se pode à vontade manipular. Os fenômenos que ela produz têm por agentes forças materiais, né? Então, quer dizer que a ciência que a gente tem do mundo, que todo mundo conhece, você pode reproduzir as experiências no laboratório. Os do espiritismo têm como agentes inteligências que têm independência, livre-arbítrio e não estão sujeitas aos nossos caprichos. Por isso, eles escapam aos nossos processos de laboratório e aos nossos cálculos. E, desde então, ficam fora dos domínios da ciência propriamente dita. E aí ele continua. A ciência enganou-se quando quis experimentar os espíritos como experimenta uma pilha voltaica. Foi mal sucedida, como devia sê-lo, porque agiu visando uma analogia que não existe. E depois, sem ir mais longe, concluiu pela negação, juízo temerário que o tempo se encarregou de ir emendando diariamente, como já tem emendado outros, e aqueles que o preferiram restará a vergonha do erro de se haverem levianamente pronunciado contra o poder infinito do Criador. As corporações sábias não podem, nem jamais poderão pronunciar-se nessa questão. Ela está tão fora dos limites do seu domínio como a de decretar se Deus existe ou não. É, pois, um erro fazê-la juiz dela. Fazê-la juiz dela. O espiritismo é uma questão de crença pessoal que não pode depender do voto de uma assembleia, porque esse voto, embora lhe fosse favorável, não tem o poder de forçar convicções. Quando a opinião pública se tiver formado a respeito, os membros dessas corporações a aceitarão sob o poder dos fatos. Deixai passar esta geração levando os prejuízos do seu obstinado amor próprio e vereis que se há de dar com o espiritismo o mesmo que se deu com tantas outras verdades tão combatidas de que hoje seria ridículo duvidar. Hoje chamam loucos aos crentes. Amanhã será a vez dos que não
crerem foi o mesmo que se deu com os que acreditavam no movimento de rotação da Terra. Nem todos os sábios, porém, julgaram do mesmo modo. E notai que agora chamo sábios aos homens de estudo e saber, tenham ou não tenham um título oficial. Muitos fizeram o seguinte raciocínio: não há efeito sem causa. E os efeitos mais vulgares podem conduzir-nos à solução dos mais difíceis problemas. Se Newton não tivesse prestado atenção à queda de uma maçã, se Galvani tivesse repelido sua serva e lhe chamasse visionária e louca, quando esta lhe falou das rãs que dançavam no prato, talvez ainda estivéssemos sem conhecer a admirável lei da gravitação universal e das fecundas propriedades da pilha elétrica. O fenômeno burlescamente designado sob o nome de dança das mesas não é mais ridículo que a dança das rãs e talvez encerre alguns desses segredos da natureza que, quando se tem a chave para explicá-los, revolucionam a humanidade. E eles disseram ainda, já que tanta gente se ocupa com eles, com esses fenômenos, né? E homens notáveis fizeram deles o objeto do seu estudo, é preciso que alguma coisa de verdade se encontre em tais fenômenos. Uma ilusão, uma farsa, se o quiserem, não pode ter esse caráter de generalidade. Seria divertimento para certo círculo, para certa sociedade, mas não daria a volta ao mundo. Guardemo-nos, pois, de negar a possibilidade do que não compreendemos, com receio de receber, mais cedo ou mais tarde, o desmentido que desabonaria nossa perspicácia. E aí vem o querido visitante, né? E ele diz assim, entre outras palavras, né? Qual a base em que você firma essa sua crença na existência dos espíritos? E essa resposta a gente vai deixar para a próxima aula. Espero que vocês estejam gostando. Um grande beijo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.